Acharam 1 Coríntios? Eu não sei se você já conseguiu decorar. Alguém já decorou o capítulo 13? Coríntios 13 diz assim no versículo 4: o amor Coríntios 13, 4. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. E domingo Deus falou muito conosco sobre a soberba. O 5 agora diz: o amor não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, sentia como menino. Mas quando me tornei homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como um espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três. Porém, o maior destes é o amor. Diga: o amor é maior. O que é maior? O amor é maior que o ódio? Sim ou não? Então diga assim: o amor é maior. Quando o ódio bater ao seu coração, você vai dizer bem alto: o amor é maior. Por que o amor é maior? Porque Deus é amor. E não tem nada a ver com Platão. Tem a ver com entrega. Tem a ver com renúncia. Na verdade, o evangelho de Jesus de Nazaré é um evangelho de renúncia. A porta do céu continua estreita e o caminho continua apertado, e continua sendo o único caminho, a única porta por onde se entra e o único caminho por onde se trilha para chegar até Deus, a salvação. A porta é estreita e o caminho é apertado, que são poucos que entram e que trilham por esse caminho. Mas eu estou diante de um povo que entrou por essa porta, obrigado, e está trilhando nesse caminho e vai chegar até Deus. Ninguém vai dizer amém por isso, não? Ou não está esse povo aqui hoje? Eu estou diante de um povo que entrou por essa porta, trilha esse caminho e vai chegar nos céus. Você sabe por que Jesus morreu na cruz? Para me salvar e para te salvar. Jesus não veio morrer na cruz para nos dar uma vida confortável economicamente, para nos dar uma vida social razoável. Jesus não nos veio para nos dar uma vida nesta terra tão somente. Ele veio para nos dar vida eterna. Por isso ele morreu. Então glória a Jesus.
Glória a Jesus. Bendito seja o Senhor para todos sempre. Quantos creem, dê um aplauso e dê um brado bem forte para Jesus de Nazaré. Grito aleluia bem forte. Esse é o maior desafio da vida cristã. É o amor. Ter fé não é tão desafiador quanto amar. E aí o tema de hoje é: quem ama não é inconveniente, não se conduz de modo inconveniente. Quem ama não é indecente, não é indecoroso. Quem ama percebe que está inserido em um contexto. Ele não está sozinho. Quem ama, ele percebe que os atos dele comprometem a sua vida, a sua família e a comunidade onde ele está inserido. Quem ama sabe que a igreja de Jesus tem uma moral para ser zelada. Quem ama sabe que a igreja é a noiva do Cordeiro, e o nome desta noiva, a reputação dessa noiva, a vestimenta desta noiva não pode ser manchada. E hoje Deus vai levantar uma igreja que se conduz de modo conveniente uns para com os outros. Eu não sei se vocês conhecem uma música muito antiga. É que você não conhece mesmo, é antiga. Eu sei quem é nordestino aqui, tem mais de 50 anos, sabe. A música é do Luiz Gonzaga. Puxa, apóstolo, eu era fã do Luiz. Eu não. Eu prefiro o Fernandinho. A música dizia assim: meu compadre Ludogero, esse caso é muito sério. O seu filho Deliotério deu um cheiro em minha filha. Quem conhece essa música? O seu Paulo conhece. Isso aqui tem coragem. Tem gente que conhece e fica calado, fica escondido. Deu um cheiro. Por esse atrevimento eu fiz o juramento: ou faz o casamento ou vai morrer toda a família. Nessa família a mulher só leva cheiro do marido verdadeiro e é escondido, ninguém vê. A minha filha não pode ficar cheirada. Hoje ela vai casada ou muita gente vai morrer. O cabra era bravo, só porque o Deliotério deu um cheiro na filha dele. Já mandei falar com o promotor, com o juiz e com o padre da matriz. Aí certo é que fizeram o casamento do Deliotério com a filha do compadre do Ludogero. Era uma canção tipicamente nordestina. Mas se você analisar a canção, ela tem a ver com a moral de um povo, de uma época. Aquele cidadão tinha uma filha, e o filho do Ludogero, em praça pública, deu um xirim nela. Deu um cheiro, vai casar, acaba sem vergonha, porque minha filha ninguém cheira na rua. E ele já mandou falar com o promotor, com o juiz, com o padre da matriz, e avisou para o pai: se não casar vai morrer muita gente aqui hoje. E fizeram o casamento. O que é isso? O Deliotério agiu de modo inconveniente com aquela comunidade. Ele quebrou uma regra, um decoro, a moral de uma família. Você sabe que tempos idos no Brasil se ouvia muito: olha, você precisa preservar a moral da família. Era assim ou não era? Hoje não existe. Os jovens não sabem. Inclusive as escolas, havia uma matéria chamada educação moral e cívica. Falava de moral. Se você perguntar para um jovem o que é moral, ele só na moral.
família tem um nome para zelar. Lembrando que se você agir, falar, se vestir de modo indecoroso, indecente, você mancha a moral de uma família. O que é a indecência? A indecência é o mesmo que inconveniência. É quando se desrespeita as normas e as condutas consideradas corretas, quando se torna indecoroso, ou seja, é a quebra do decoro. Isso tem a ver com honestidade, com integridade, com dignidade. Decência é o que convém a alguém quando a qualidade do que é apropriado ao fim do que se destina, quando ele quebra essas normas. Isso é indecente. A decência é a adequação, é a conformidade, é a pertinência, o interesse. A decência é agir em conformidade às regras sociais. É o acordo perfeito, é a harmonia. No que diz respeito à vida cristã, eu preciso do amor de Deus para que eu transite dentro do convívio da igreja com decência. Preciso estar em sintonia com a minha igreja. Para isso eu preciso amar a minha igreja, pois ela é a igreja de Jesus. Quem é que faz parte dessa igreja? Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele está dizendo: cuidado, irmão, porque a igreja é um corpo. E se você for um indivíduo indecoroso, indecente, você mancha o corpo. Em tempos idos se excluía pessoas de igreja. Está em Deus o poder de incluir e excluir, e deu à igreja esse poder. Saiba que no céu vai ser muita gente incluída no céu e muita gente vai ser excluída do céu. Adão foi incluído no paraíso, mas Adão foi excluído do paraíso. Lúcifer foi feito, criado em pedras afogueadas, em fogo de glória de Deus, mas ele foi excluído daquele lugar, porque ele agiu de modo inconveniente. Nós precisamos entender que eu faço parte de uma igreja. Aqueles líderes que aparecem na televisão pregando, se eles procederem de modo indecoroso, se eles forem gananciosos, e no Brasil se levantou muitos líderes gananciosos, na última década, pastor é sinônimo de ganância financeira, porque muitos líderes de renome têm essa ganância, e manchou a imagem de muitos pastores que não vivem essa ganância. Porque quem ama, pensa no que vai fazer antes de fazer, porque está inserido em um contexto de corpo. Nós não somos seres solitários. O solitário é a serpente, e logo ele se descola do corpo e vai embora. Por isso que Paulo disse assim: quem ama precisa ter decência. A decência no falar, a decência no vestir e a decência no agir. Por favor, tira esse. Vocês conseguem? Obrigado. Por isso que eu preciso saber que o meu ato, as minhas ações comprometem a igreja enquanto pastor, mas também enquanto membro. Um dia já tarde da noite, muito tarde, já chegando à madrugada, eu recebi um telefonema de uma senhora que não é crente, nunca me viu, para me cobrar uma dívida. E a dívida não era minha, a dívida era de uma pessoa que fazia parte do meu rebanho.
Ela falou: olha, pastor, não te conheço, nem o senhor me conhece, mas eu vim aqui te cobrar essa quase de madrugada. E eu fiquei pensando o que falar para essa senhora. Mas ela só agiu assim porque ela percebeu que havia uma cumplicidade de corpo dentro da igreja. Eu disse a ela: minha senhora, eu não devo nada a ninguém, a não ser o amor. Não ensino as minhas ovelhas a serem assim, tanto com o meu comportamento, quanto com os meus ensinos. Mas eu vou intermediar, para ver se a senhora seja então ressarcida do que perdeu. Mas o diabo sabe que uma ação sua compromete o corpo de Cristo. Mesmo você lá na faculdade, ou você viajando, você faz parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Então cuidado com as suas palavras, cuidado como você se veste, cuidado como você age, porque você pode estar sendo indecoroso e manchando o nome da igreja de Jesus, que é a noiva dele. Por isso essa palavra, olha, quem ama não é inconveniente. A conveniência, ela não tem um peso para nós. Quando diz assim, quem ama não é soberbo, ela já pesa mais. Mas a inconveniência de um membro do corpo pode trazer para o corpo danos irreparáveis. Surgiu um vídeo na internet, não sei até que ponto é verdadeiro, sobre o pastor Marcos Pereira, dizendo que de fato ele não devia aquilo, que armaram para cima dele e etc e tal. Não conheço nenhum dos fatos, apenas passando superficialmente. Ainda que aquele homem, aquele pastor não tenha cometido erro, o dano na noiva do cordeiro já foi feito. Ainda que ele não tenha cometido esse escândalo, e eu quero acreditar que não, mas o dano na igreja já foi feito. Aquele pastor que foi pego com dinheiro na Bíblia, e a televisão mostrou, de uma igreja em São Paulo, e de fato não era aquilo, foi armado, dizem. Mas ainda que ele não deva, o dano à igreja já foi feito, o escândalo foi consumado. Se você anda na rua seminua como um outdoor, e você faz parte da igreja, o seu modo indecoroso de vestir traz dano à igreja. A vestimenta diz muito sobre o caráter das pessoas. É indecoroso. O que é a decência? Efésios 4, 29 vai ser projetado aqui. Diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Torpe é mesmo que indecente. A palavra torpe é quando o indivíduo não está gozando da sua sensibilidade enquanto ser humano. Ele se torna tão indecente que ele é envolto da indecência, que falar um palavrão ou não falar um palavrão não quer dizer nada. Xingar alguém não vai lhe trazer nenhum dano, porque ele está entorpecido. Já ouviu falar nos entorpecentes? O torpe é aquele que está envolvido com o pecado, e ele está tão sujo que ele não sabe mais discernir o que é uma sujeirinha a mais. Por isso Paulo escreve aos Efésios, que vai ser projetado, não vai, irmão? Diz assim, Efésios 4, 29.
Efésios 4:29. Quem está com a Bíblia aí, pega a sua Bíblia e leia, até que apareça aqui na tela. Efésios 4:29. Acharam? Vamos ler Efésios. Diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Diga, Senhor, diga com força: Senhor, coloque um guarda nos meus lábios. Você sabe que com a boca a gente pode ser salvo ou a gente pode ser condenado. Jesus diz que no dia do julgamento, toda palavra que saiu da sua boca, ela está registrada. E os homens darão conta de toda palavra que falou, disse Jesus. Eles serão condenados pelo que falaram, ou serão absolvidos. E aí Jesus disse assim: cada palavra frívola que o homem liberou, ele vai dar conta dela no dia do juízo. Cada palavrão que você xingou está registrado e você vai ter que dar conta no dia do juízo. Mesmo que você se arrependa e diga: Senhor, apague o meu passado, e eu me arrependo em nome de Jesus. E eu acho que ninguém aqui está salvo desse momento. Todos nós nos comprometemos com o que falamos. Aí ele continua dizendo: e se unicamente o que for boa para a edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Ainda em Efésios, no capítulo 5, pula aí um capítulo, nós vamos chegar aí no capítulo 5 de Efésios, e o versículo 3 diz assim: mas a impundícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém aos santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabeis, pois isto: nem incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus e de Cristo. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Diga: Senhor, me livre deste mal. O apóstolo Pedro escreveu também sobre isso na primeira carta dele, capítulo 5. No momento da carta ele diz assim, aqui ele já fala aos líderes, aos pastores, e aqui caberia também aos líderes de célula que fazem um pastoreamento. Aqui vai uma exortação, uma advertência a todos nós, a todos que ouvem, né? Você que está assistindo o vídeo, que está ouvindo, que é pastor, que é um membro de igreja, essa palavra também é para você, para o seu coração. Diz assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. E a gente vive numa era em que há uma torpe ganância no meio da igreja. O mercado gospel, no ano de 2012, movimentou no Brasil 12 milhões de dólares.
É muito comum você abrir um site e há um mercado em torno da fé, dentro do mundo cristão, seja católico, seja evangélico, de todas as correntes. Estou dizendo que não tem que haver as relações comerciais, mas existe uma torpe ganância, e o rebanho não é para ser extorquido pela ganância dos seus líderes. A torpeza, a indecência, o decoro, a gente vê muito no mundo, dentro dos parlamentos, das câmaras legislativas do Brasil. O cidadão faz parte de um colegiado de parlamentares, e dependendo da situação, ele é excluído por quebra de decoro, por quebra de ética, daquele conjunto de normas e de muitos valores. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz assim no capítulo 3 e no versículo 8, Colossenses 3:8. Acharam? Gabriel já achou aqui. Obrigado, Gabriel. Você está cada dia melhor no negócio, hein? Em Colossenses 3:8 diz assim: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Então hoje Deus vai purificar os nossos lábios em nome de Jesus. Todas as vezes em que a gente fazia um xingamento, a minha mãe dizia assim: bate na boca 3 vezes, porque senão eu vou bater, e aí vai ser 4. Me ensinou, do modo dela, que xingamento não convém a nenhum homem que preserva a moral, muito menos ao crente. Tem muita gente que passa a semana, a sua boca liberando palavras torpes, palavrões, xingamentos, e quando chega no domingo quer adorar a Deus, e aí aqueles lábios já estão impuros. O profeta Isaías, ele disse: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchiam o templo, e as bases do limiar tremia a voz do que clamava: santo, 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 que falava: santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Este lugar aqui está cheio da glória de Deus. Glória de Deus não é manifestação pentecostal, não é manifestações emotivas de pessoas. Glória de Deus se manifesta quando há integridade de um povo em culto. Gritos, falar em língua, não é necessariamente manifestação da glória de Deus. A glória de Deus está onde um povo com integridade levanta a sua voz e as suas mãos para adorar o Todo-Poderoso. Hoje neste lugar está cheio da glória de Deus. Toda a terra está cheia da glória de Deus. E ele diz: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de uma comunidade de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando foi que aquele homem entendeu que a torpeza saiu dos seus lábios?
quando ele teve a revelação do trono e ele ouviu a voz de Deus, o homem que ouve a voz de Deus purifica os seus lábios, e a sua boca não vai sair nenhuma palavra torpe. A sua boca será uma boca profética na sua família. A sua boca será uma boca profética. Tua boca será uma boca profética para o presidente da república, para os políticos dessa nação, para esta cidade, porque Deus está chamando uma igreja de lábios puros. Tem muita gente que quer ver Deus se manifestando, mas a boca é suja. Algumas coisas, aliás, muitas coisas sobre valor, sobre moral, sobre relacionamento, eu aprendi com a minha mãe. Uma vez eu estava conversando com um colega, ela foi e me chamou e disse: meu filho, este indivíduo não serve para ser teu amigo, porque ele tem a boca suja. E aí eu era pequeno, como assim boca suja? Ele não lavou? Tem muita gente da boca suja que estão à sua volta, e você compartilhando, compactuando dessas bocas sujas, porque a boca fala do que está cheio o coração. Se o coração está cheio de imundície, de prostituição, de adultério, de lascívia, vai ser liberada. E tem gente que a boca é como se fosse um esgoto de um banheiro. Mas hoje Deus vai purificar os nossos lábios em nome de Jesus. Quem quer, dê um aplauso a Ele e diga: Senhor, purifica. Lava, Senhor, a minha boca. Às vezes eu vejo algumas pessoas vestidas, aliás, não vestidas. Eu me lembro que meu pai não permitia em que nós ficássemos sem camisa dentro de casa. Não se sentava à mesa sem camisa, né? Ele disse: não, você quer ficar pelado, vai lá para o mato, vai para o deserto. Não, hoje você vê, as pessoas estão andando nuas. Nuas. É uma geração desavergonhada. Não cobre a sua nudez. Isso é uma inconveniência. Se você olhar, se você assistir as telenovelas de 20 anos atrás, ou sei lá, as séries de televisão, falando do Brasil, aí você vê lá uns bordéis que eles retratam as mulheres vestidas naquela época como prostitutas. E se você olhar hoje para as pessoas na rua, elas estão muito mais indecentes do que as prostitutas vestiam, se vestem muito mais indecentes do que daquela época em que as prostitutas se vestiam. Você não sabe se a mocinha está indo para a igreja ou se está indo para um outro lugar. Agora é o cara bombadão, seminu. Bombadão tudo bem, mas andar seminu, isso é perfeitamente normal. Porque se perdeu a decência. E a gente quer que Deus se manifeste em nossa vida, e a gente precisa preservar a moral do reino dos céus, preservar o nome de Jesus, porque eu carrego em minha vida o nome de Jesus. Como Paulo disse, eu carrego em meu corpo as marcas de Cristo. Eu tenho que mostrar para o mundo as marcas de Cristo em minha vida. Essa é a missão da igreja. Eu sei que esses dias as palavras estão sendo muito pesadas, mas não desanime não, porque a gente já está do meio para o fim. Eu sei que isso
não arranca de nós brados de vitória, mas arranca de nós o pecado. É melhor entristecer agora para um arrependimento do que entristecer depois. Ah, mas hoje é moda. Não ande junto com a manada em todas as eras. Se percebeu que o pender da multidão para um lado não deu certo. A palavra de Deus, ela é imutável e ela é capaz de nos fortalecer. O apóstolo Pedro diz assim: desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, que é a palavra de Deus, para que ela te torne forte para a salvação. Mas não estão se desejando mais o genuíno leite espiritual. A criança que amamenta e recebe o leite da mãe, ela se previne de doenças futuras. Uma igreja que mergulha na palavra, não só para ouvir, mas para praticar, ela vai se prevenir de muitas doenças, porque nós vivemos uma geração de doenças gospels. Nem tudo que é gospel é bíblico, mas tudo que é bíblico é gospel, é do Evangelho de Jesus. Quem está disposto a renunciar para entrar no reino dos céus, diga amém. Quem é limpo, limpa-se mais, e quem é sujo, suja-se mais. E eu estou diante dos limpos de Deus, e você vai se tornar mais limpo ainda para a festa naquele dia, as bodas do Cordeiro. Pode dar um aplauso a Ele e celebrar a Ele nessa noite. Primeiro Coríntios 6 diz assim, 1 Coríntios 6:12, todas as coisas, isso é Paulo dizendo, me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Isso é a conveniência no agir. Eu posso fazer tudo. Eu não posso. Um dia desse eu vi um comentário sobre tatuagem na internet, e alguns amigos feicerianos me marcaram. Queria de mim pelo que eu entendi, uma opinião. A tatuagem em si, ela não é nenhum mal. Agora, o que me motiva a tatuar e o resultado que ela produz, os frutos que se colhe dentro da comunidade chamada Igreja de Jesus, é pecaminoso. Paulo disse assim: olha, me convém fazer tatuagem, mas eu não vou fazer porque eu vou escandalizar meu irmão. Se o comer carne escandaliza o teu irmão, então não coma carne, porque revela a falta de amor, revela um egoísmo. Eu não estou nem aí, eu vou fazer. Se é homem que usa brinco, se tatua, coloca pincer, você pode fazer tudo. Tudo te é lícito fazer. Você pode ser gay e ser crente, é lícito. Você pode ter mais de uma mulher e ser crente, é lícito. Tudo te é lícito fazer, mas nem tudo te convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei ser levado por nenhuma delas, porque aquilo que me domina me faz de escravo dela. E nós não somos escravos do mundo e dos seus costumes. Nós somos escravos de Jesus, da cruz, escravos para a liberdade. Fomos chamados para a liberdade. Ora, se um comportamento, um dia chegou
um dos meninos aqui da igreja, não sei se foi o André, e eu estava em casa de bermuda. Confesso que não é uma cena muito agradável, mas estava. Aí ele chegou, olhou para mim. Mas que negócio é esse? Porque ele me vê sempre de terno na igreja ou de calça, mas me viu de bermuda. E eu percebi, não sei se foi o André, não me lembro. De repente nem foi você, André, mas foi um dos meninos. Eu percebi que ele rejeitou a minha vestimenta. Aí eu fui lá e botei uma calça. Me é lícito ter uma bermuda, mas se eu usar uma bermuda e escandalizar uma pessoa, não convém. Porque eu não represento só a mim, eu represento o reino dos céus, o coletivo. Um dia eu encontrei um pastor na rua com uma camisetinha regata, uma bermuda. Oxi. Toda ali à vontade e tal. É lícito. Ele não está pecando, mas no meu imaginário não convém. Porque nós não representamos a nós mesmos, nós representamos o nome de Jesus nessa terra. Nós somos membros do corpo de Cristo nesta geração. Nós somos o corpo de Jesus. A igreja é o corpo de Cristo. Na verdade, o corpo de Cristo, a igreja. Não convém, não é conveniente dividir a igreja em classes, em grupos. Quando Paulo escreve em 1 Coríntios 4, 6 e 7, diz assim: estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendeis isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? E o que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebesse, por que te vanglorias como se não tivera recebido? O apóstolo está dizendo que nós somos inseridos dentro de um corpo que é a igreja. E eu não posso dizer que fulano de tal é mais ungido do que ciclano. Eu não posso tomar partido, porque não, esse é o meu discipulador, essa é a minha macro. E se isso está ferindo ao meu irmão, nós somos um só rebanho, um só povo. Quando Deus olha para a terra, Ele não vê Igreja Batista, Assembleia de Deus, comunidade tal. Ele vê a igreja dele, a noiva do Cordeiro. E nós somos o corpo, estamos inseridos no corpo como igreja nesta cidade e nesta nação. Estamos inseridos no corpo como igreja local. E eu preciso não dividi-la, mas unir a igreja e amarmos mutuamente, submetendo uns aos outros no amor de Jesus. Não é conveniente, quem ama não é conveniente me autodesprezar dentro desse corpo. O apóstolo Paulo, 1 Coríntios 12, 14, ele diz assim: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, olha só a rejeição do pé, o autodesprezo do pé. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Nós somos o corpo. Eu não posso me autodesprezar. Não é porque eu não estou em cima desta plataforma que eu não seja do corpo. Enquanto nós estamos aqui, tem alguém operando o data show, operando a câmera, tem alguém operando o som, tem alguém lá fora para viabilizar
a nossa estada neste culto, antes tinha algumas pessoas orando, tinha alguém dançando, tinha alguém tocando, e agora tem alguém pregando, e tem gente que vai aplaudir o Senhor. Essa também pode ser uma função no corpo de Jesus. Não entra em crise se autodesprezando o pé, dizendo assim: olha, se não for, eu não for olho, não for mão, eu não sou ninguém. Eu não vou andar, porque eu queria, não era andar, eu queria na verdade era palpar, ou eu queria era enxergar, ou eu queria ouvir. Imagine um corpo que tem 3 olhos e uma orelha enorme. É isso que está decidido. Não, nós vamos ser, todo mundo agora vai ser olho. Não, deixa esse negócio de orelha, deixa só uma orelha. Não, você não pode se autodesprezar. Você é um líder de célula, você abriu a sua casa para que a célula entre, você está inserido nesse corpo, você está intercedendo, você enfia a mão no bolso e faz ofertas para a igreja de Jesus, você está inserido em um contexto de igreja, de corpo, e Deus vai te honrar por isso, porque você tem honrado a Deus onde você está. Tem gente que nunca vai ser visto na igreja, mas ela desenvolve um papel de notória publicidade diante de Deus. Tem gente que intercede, às vezes está intercedendo por mim, por nós os apóstolos, pelos pastores. Tem pessoas que não têm habilidade para falar, para ganhar almas, mas têm habilidade para poder pegar o seu carro e oferecer uma carona para alguém. Ele faz parte do corpo. Eu fico vendo algumas pessoas que lidam aqui no prédio da igreja, arrumando uma coisa ou outra, estão inseridos, estão fazendo alguma coisa, eles são importantes. Alguém que às vezes não é um ganhador de almas, mas ele está com um carro, pega um discípulo, leva alguém ali, ele está inserido. Você faz parte do corpo. Não se autodespreze. Flua naquilo que Deus tem te colocado, onde Deus tem te colocado, que Ele vai te fazer produzir muito mais, em nome de Jesus. Tem gente que tem habilidade para dançar, para tocar, para cantar, e tem gente que tem diversos tipos de habilidades, tudo isso para a glória de Deus, amém? Não se autodespreze, não se autodespreze. Você quer ver um texto fantástico? Vamos ler Lucas capítulo 7. Lucas 7. Já está aqui projetado. Diz assim, Jesus dizendo: eu digo a vocês que de todos os homens que já nasceram, João é o maior. Se você perguntar para Jesus qual é o homem, naquela época chegasse Jesus, qual é o homem maior nessa terra? Salomão? Os pensadores da Grécia, ele disse: não, o homem que a terra já viu nascer, os nascidos de mulher, João Batista é o maior. Quem era o maior homem que Jesus disse? Quem era? Cadê o João? Cortaram a cabeça dele. Aí Jesus disse assim: porém, quem é o menor no reino de Deus é maior do que ele. Olha para mim aqui, para a gente não se autodesprezar. Qual foi a pessoa que João Batista ressuscitou? Quantas? Nenhuma. Cite um milagre que o João Batista fez. Nenhum. O que João Batista fez para Jesus chamá-lo de o maior homem nascido de mulher? Ele anunciou a vinda do Messias. Ele renunciou ao sacerdócio, poderia estar no templo, mas ele foi para o deserto dizer: é chegado o reino dos céus.
Então, eu quero dizer que o homem que cumpre a sua missão no reino, ele é o maior homem que nasceu nessa terra, por menor que seja, dentro da igreja. Quem é nascido de novo, nasceu no reino. E quem nasceu no reino, Jesus diz, quem nasceu no reino, por menor que seja, ele é maior do que João Batista. E eu estou diante de uma igreja que é maior do que João Batista. Quem aqui nasceu no reino de Deus? Então não se autodespreze. Não se autodespreze, ainda que alguém não te veja, ainda que alguém não gloria na sua vida. Não celebre os seus feitos. Saiba que você está inserido no corpo de Jesus. Amém? Aliás, no corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro. Quero finalizar lendo um texto de 1 Coríntios, capítulo 12. Dando continuidade, no versículo 28, diz assim: mas Deus dispõe os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Olha para mim aqui, irmãos. O que eu fiz antes de ser pastor? Que tipo de critério foi me passado antes para que eu fosse um pastor? Nenhum. Por que eu sou pastor? Confesso que não sei por que eu sou pastor. Por que Deus me escolheu para ser pastor? Isso é um segredo que ninguém sabe. Eu sou uma escolha de Deus por segredo exclusivo de Deus, que não foi revelado. As escolhas de Deus não são reveladas para o homem. Ele escolhe e acabou. Deus é que escolhe. Qual foi o critério que Deus escolheu Davi? Os seus irmãos tinham requisitos que os habilitariam para serem rei de Israel, mas o profeta diz: não é este a escolha de Deus. Por que Deus escolheu Davi? Ninguém sabe por quê, mas Deus escolheu, ungiu e fez algo extraordinário com aquele homem. Por que Deus escolheu você? Não sei, mas Ele te escolheu para que você se mova naquilo que Ele te chamou e se torne extraordinário dentro da igreja de Jesus. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão: não preciso de ti, nem ainda a cabeça, aos pés: não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. 23. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Então, se alegre com a igreja de Jesus nessa noite, em nome de Jesus. Essa é a palavra de Deus para nós. E aí ele termina o capítulo 12 e entra no capítulo 13, falando do supremo dom que todos deveriam ter, o dom que é o dom do amor. Ele disse: olha, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, que conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes,
Se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu pegue todos os meus bens e distribua entre os pobres, ou ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Aí ele dá uma lista disso. O amor é paciente, é benigno, não arde ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses. O amor não se exaspera, o amor não se alegra com injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo ciência, passará. Havendo línguas, cessarão. Porque hoje conhecemos em parte, e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, Jesus, aquilo que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, sentia como menino. Mas quando me tornei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Hoje vejo como que por um espelho obscuramente, mas então verei face a face. Hoje conheço em parte, mas um dia eu conhecerei como também sou conhecido. Resta, porém, a fé, a esperança e o amor. Esses três. Mas o maior dom é o amor. E quem ama não age inconvenientemente, porque está inserido no corpo de Jesus, no corpo de Cristo, que é a igreja. Então dê um aplauso a Ele, a Jesus, o que é perfeito. Celebre a Ele. Celebre a Jesus. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Você faz parte da noiva do Cordeiro, e você está lavado pelo sangue do Cordeiro, e você vai ser recebido lá na glória, e você vai sentar-se à mesa com o noivo, que é Jesus, e participará das bodas do Cordeiro, e viverá para sempre com Ele, eternamente. Amém. A Jesus o Senhor. Amém. Deus falou com você? Ele também falou comigo. Se põe de pé para a gente orar.